Amém, amém. Pode sentar, igreja. Talvez ele vai ter que tirar um pouquinho do ganho do meu, só um pouquinho. Enquanto as crianças estão saindo neste momento, obrigado, Nico. Muito obrigado. Queria relembrar a igreja que o pastor Nanim, ele está viajando, ele com a sua esposa, Alessandra, estão viajando. Eles foram para visitar a família, descansar um pouco, né? Sair de Caraguá enquanto todo mundo está aqui. É um tempo bom para viajar, né? Mas eu também queria avisar que neste momento, talvez durante a pregação, você vai ouvir alguém conversando. Vai ser a Jenna, tá? Minha esposa, vai estar traduzindo essa mensagem para os nossos visitantes. Aqui hoje nós temos a minha prima, Lindsay, que está de Califórnia, visitando pela primeira vez, e também temos a irmã Diana, tá? Ela é esposa de um pastor muito amigo nosso lá nos Estados Unidos também. E eles vieram para simplesmente visitar, ver a obra, conhecer um pouquinho mais. Então, é isso aí. Você vai ouvir um pouquinho disso, Diana traduzindo enquanto eu estou pregando, tá bom? Amém? Amém. Hoje de manhã foi muito bom. Hoje de manhã realmente tivemos uma escola dominical muito abençoado. Mesmo faltando gente, Deus ele estava aqui, né? Como eu falo, ele está sempre aqui conosco. E foi maravilhoso. E é muito bom estar de volta aqui em cima, né? Depois da viagem, primeiro domingo que eu estou aqui, domingo à noite pregando. Então, como é bom, eu senti muita falta disso. Com isso, abre as suas Bíblias no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, olha em capítulo 1. Pode olhar em capítulo 1. Vou dar um tempo para você achar esse livro. É quase chegando no final da sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 12 e 13. Mais uma vez, 2 Pedro 1, versículos 12 e 13. O apóstolo Pedro, ele escreve umas coisas interessantes aqui. Ele fala assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Versículo 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Hoje à noite eu não vou pregar nada novo, nada que você talvez já não ouviu, tá? Mas como o apóstolo Pedro sempre achava importante estar relembrando os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, de certas verdades, certas coisas importantes, doutrinas importantes para essa igreja, para que os cristãos estavam sempre lembrando e sempre colocando essas coisas em prática, eu também vou fazer a mesma coisa. Como o apóstolo Pedro fazia, eu quero relembrar hoje à noite, cada um de vocês, da importância das boas obras na minha vida e na sua vida. Hoje à noite nós vamos gastar um tempo, não muito tempo, mas um tempo falando sobre isso, falando sobre as boas obras, falando como é importante as boas obras em nossas vidas. A semana passada, falei um pouco sobre 2016. Estamos chegando, já passou janeiro, já estamos em fevereiro. Falando que eu sinto que Deus tem grandes coisas para essa igreja, que Ele tem umas coisas muito especiais que Ele vai fazer aqui. Só que essas coisas que Ele tem para nós não serão cumpridas se cada um aqui não se levantar e tomar uma atitude que esse ano eu vou colocar a minha fé em prática. Eu vou começar a fazer e praticar e viver essas boas obras. Então, com isso eu quero realmente despertar esse pensamento, eu quero relembrar a cada um da importância mesmo das boas obras na sua vida. E eu quero começar com uma pergunta para você. O quão importante é ou são as boas obras para você? Pensa um pouco nisso. Quanto é importante as boas obras para a sua vida espiritual? E não responda aquela resposta automática que o cristão sempre gosta de fazer, sabe? Quando você sabe que você deve falar, não, é importante. Não, claro que é importante. Boas obras são uma coisa boa que eu preciso fazer na minha vida. Claro que é importante para mim. Eu falo para não responder rapidamente, para você realmente olhar para a sua vida e fazer essa pergunta honestamente. Porque, meus irmãos, se você não está constantemente
praticando as boas obras? Então, boas obras não são tão importantes para você. A sua vida realmente prova que as boas obras não são tão importantes para você. E você pode falar o quanto você acha isso uma coisa boa que devemos fazer, mas como eu falei, eu repito, se você, neste momento na sua vida espiritual, não está constantemente praticando e vivendo nas boas obras, vamos ser honestos, não é tão importante na sua vida espiritual. Isso é a mesma pergunta que eu tenho que fazer para mim. É a mesma coisa que eu preciso pensar. E se você olhar no cristianismo em geral, você vai perceber que as boas obras não são tão importantes para os cristãos em geral. E por que eu falo isso? Porque se a maioria, vamos dizer a maioria dos cristãos hoje em dia que existe neste mundo, realmente pensasse e acreditasse com uma fé profunda que boas obras realmente são uma coisa tão essencial para a nossa fé, este mundo seria totalmente diferente. Vocês concordam comigo? É estimado que agora, neste momento, neste mundo, existe mais de 2 bilhões de pessoas que declaram a ter fé em Jesus Cristo como Salvador. Mais de 2 bilhões, isso é 1/3 da humanidade inteira. Agora imagina se a maioria desses 2 bilhões realmente estava constantemente praticando as boas obras. Imagina o impacto que ia dar neste mundo. Será que teria fome mais neste mundo? Será que teria todos os problemas na humanidade que existe hoje em dia? Eu sei que existem muitos grupos de cristãos fazendo muitas coisas boas, mas imagina se a maioria dos 2 bilhões de cristãos realmente pegasse a doutrina das boas obras e abraçasse e colocasse em prática. O mundo seria totalmente diferente. Mas infelizmente esse não é o caso. E infelizmente não é o caso nessa igreja. Infelizmente a maioria fala que é importante, mas as suas ações provam que não são. E por isso que eu trago essa mensagem hoje à noite. Não para ofender ninguém, não para apontar o dedo para ninguém, porque no mesmo tempo eu estou apontando para a minha vida. Porque infelizmente existem pessoas aqui, nessa igreja, que precisam entender a importância das boas obras na sua vida. Eu vou admitir, eu fiquei com vergonha um tempo atrás, quando aconteceu o problema lá em Minas Gerais, lembra? Falta de água e tudo. E a escola aqui do meu pai estava arrecadando água para poder ia mandar uma caminhonete da cidade, ia levar para lá, de graça. Então a escola começou a falar para os pais, maioria os pais não são cristãos, a maioria deles arrecadando. A minha irmã falou: "Já, a gente está fazendo isso, vê se a sua igreja quer ajudar." Eu vim aqui 2, 3 semanas seguintes falando: "Gente, vamos ajudar. Vamos nos levantar e realmente ter compaixão nas pessoas naquela cidade. Vamos compartilhar." Depois de 3 semanas, eu levei a água para a escola. Sabe que o meu carro não é muito grande. A água coube tranquilamente na minha porta-mala. De boa. Não precisava deitar os bancos, nada. Aí eu chego na escola e eu vi no cantinho lá onde eles estavam arrecadando uma montanha de água. Muita água. Que as pessoas, maioria não sendo cristãos, levaram para a escola para doar. E eu apareço lá como uma igreja que na média tem entre 80 e 90 pessoas por domingo. É isso que eu estou falando, gente. Das boas obras que falta nessa igreja até. As boas obras que faltam na minha vida particular.
Nós temos que entender a importância disso. E é por isso que eu quero relembrar cada um sobre as boas obras. Agora, quando eu falo das boas obras em relação à Bíblia, eu acho que a maioria dos cristãos hoje em dia, o único versículo que eles lembram que fala sobre as boas obras é aquele versículo que fala que não somos salvos pelas boas obras. Você entendeu? E eles vão e correm para aquele versículo. A Bíblia fala sobre as boas obras, mas fala que eu não sou salvo pelas boas obras. Então vamos dar uma olhada nesse versículo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Para começar, dois versículos bem famosos. Você deve conhecer muito bem. Efésios 2, começando no versículo 8. Efésios, mais uma vez, Efésios 2, começando em versículos 8. Nós vamos ler 8 e 9. Agora lembra que este é o apóstolo Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas coisas para uma igreja de seguidores de Jesus Cristo, mas com a intenção que essa carta seria espalhado para todos os cristãos para sempre. A palavra de Deus diz assim: pois vocês cristãos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Vamos parar aqui. Aí para você ver, muitas vezes, aquele que se declara ser seguidor de Cristo, usa este versículo para justificar a falta de obras na sua vida. Ou seja, ele sente um pouquinho de culpa, sabe que deve estar fazendo mais boas obras, mas aí sempre vai lembrar desse versículo. E eu literalmente tenho conversado com pessoas que usam esse versículo como um escudo. Escudo, certo, né? Como um escudo. Meio que escondendo atrás desse escudo quando a gente começa o assunto sobre obediência e sobre boas obras. Sempre relembrando. Não, são importantes, mas lembra, você tem que lembrar. Tem que lembrar que tem nada a ver com nossa salvação. Depois da salvação, claro que é uma coisa boa, mas tem nada a ver. Eu quero que você saiba que isso nunca foi a intenção do Espírito Santo, através do Paulo que escreveu isso. Nunca foi a intenção dele para escrever uma coisa, para deixar uma justificativa, uma desculpa para todos os cristãos que acham que boas obras não são tão importantes. Nunca foi a intenção dele. Nunca foi. Então as pessoas pegam isso e falam: você viu? Se eu não sou salvo pelas boas obras, e eu posso ser salvo sem as boas obras, então isso prova que não é tão importante e essencial para a minha fé. É o pensamento, e eu falo isso por experiência, por ouvir e conversar com pessoas assim. E esse mau entendimento acaba sendo um produto do cristianismo moderno, de hoje em dia. Um cristianismo tão superficial que diz assim, olha o que o cristianismo de hoje diz: qual é o mínimo que eu preciso fazer para ser salvo e me chamar de cristão? Até qual ponto que eu posso ir, tipo, me esforçando, me gastando o mínimo e ainda ser salvo como cristão? Hoje em dia tem esse pensamento, e muitas pessoas vivem de acordo com isso. Então o que acontece quando você tem essa mentalidade? Você para depois do versículo 9. E você vive a sua vida espiritual para o resto da sua vida, estacionado logo depois do versículo 9. Leu o versículo 8 e 9, concordou, aceitou, achou maravilhoso, aí que parou tudo. Em vez de ser o começo da sua vida espiritual, acaba sendo a linha de chegada para você. E por causa disso, pessoas que acreditam dessa forma, vivem as suas vidas verdadeiramente acreditando que estão seguros na sua salvação, e as suas vidas, e o jeito e a forma de viver, realmente não produz fruto nenhum, e não faz nada, absolutamente nada, de forma alguma para avançar o reino de Jesus Cristo. Por quê? Porque estão vivendo a sua vida depois do versículo 9.
estacionaram aí e estão seguros naquilo e se sentem bem neste lugar e vão para a igreja domingo após domingo. Olha só, são fiéis na igreja, mas continuam sendo bebês na fé para o resto da vida. Simplesmente nunca mudam. Nunca tem uma transformação mais profunda, nunca tem um crescimento espiritual, e por causa disso nunca experimentam a boa e perfeita vontade do nosso Deus, e nunca anda de acordo com a vontade dele. E eu pergunto, será que o que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, acaba descrevendo um pouco da sua vida? Será que você tem aceitado o versículo 8 e 9, aí que parou tudo? Freou. E você, neste momento da sua vida, está vivendo entre versículos. Entre versículo 9 e versículo 10. Porque é aí que é fácil. Porque até esse ponto é só acreditar. Até esse ponto é só falar, eu tenho fé que Jesus Cristo é meu Salvador. E pela graça eu sou salvo. Isso aí não é tão difícil. Mas não podemos parar depois do versículo 9. Não podemos viver entre esses dois versículos. Nós temos que continuar, porque se nós continuamos, e nós daqui a pouco vamos ler versículo 10, nós vamos realmente perceber que as boas obras têm tudo a ver com a nossa salvação. Tem tudo a ver com a salvação que nós temos em Jesus Cristo. E como eles são importantes. Então vamos ler. Olha o versículo 10. Versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu quero ler numa outra versão, talvez você já tenha, Almeida Revista e Corrigida, tá? Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que significa quando ele fala andássemos nela? Lembra que essa palavra sempre descreve, ou quer dizer, vivendo a sua vida. Quando você está andando como Cristo andou, você está vivendo como Ele viveu. Então você vê que o Paulo está falando aqui, que não é só praticando boas obras, mas é literalmente andando nas boas obras, vivendo boas obras. Não é uma coisa de vez em quando, é uma vida constantemente praticando as boas novas. Então você realmente entende o que ele está dizendo neste momento? Ele está dizendo nós não fomos salvos porque praticamos boas obras, mas sim, nós somos salvos para praticar as boas obras. Eu vou explicar um pouco melhor, isso aí pode até confundir um pouco. Vamos ler os três juntos agora. Versículos 8 a 10, Efésios 2, 8 a 10, e vamos entender mesmo, por completo, como é importante e como as boas obras têm tudo a ver com a nossa salvação. Efésios 2, 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, como que nós entendemos esses versículos juntos? Como que nós podemos juntar esses dois que parecem meio contradizendo um ao outro? Vocês que são salvos, vocês sabem que naquele momento da sua vida, antes de conhecer Cristo, quando você sentiu algo apertando o seu coração, que era o Espírito Santo convencendo, atraindo você para perto de Deus, que naquele momento você reconheceu o seu pecado, você reconheceu a condição sua diante de Deus, uma condição cheia de pecado. Reconheceu que naquele momento você precisava de um Salvador, e que aquele Salvador somente podia ser Jesus Cristo. Naquele momento você sabe que você não precisou correr para a igreja e começar a fazer um monte de boas obras. Ou que você correr para a igreja para fazer um monte de rituais para ser salvo.
Porque não funciona assim. E é isso que o Paulo está falando. Naquele momento inicial da nossa salvação, nós somos salvos pela fé, através da graça de Deus. Não porque a gente praticou boas obras. Porque não existe boa obra qualquer que a gente podia fazer, que era bom o suficiente para ser reconciliado com Deus. Então Paulo está falando, você foi salvo pela fé sua, não por causa das boas obras. Mas, naquele momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, viramos as costas e fizemos a decisão de nunca mais voltar para aquela vida antiga, naquele momento que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus para nos salvar, entregando a nossa vida para seguir Ele e os seus mandamentos para o resto da sua vida, o que aconteceu? Ele te salvou. E ele criou você, ele fez uma nova criação da sua vida. Mas por que tudo isso? É aqui que é o ponto que eu quero falar. Por que tudo isso acontece? Por que ele te salvou? Versículo 10 fala claramente: ele nos salvou, ele nos transformou, ele nos fez de uma nova criação para fazermos boas obras. Irmão, entende que a sua salvação tem um propósito muito claro na palavra de Deus. O propósito é de praticar e fazer boas obras. Mas espera aí, pastor, pensei que eu fui salvo para ir para o céu. É isso que, quando eu aceitei Cristo, isso não é errado, tá? Um resultado de tudo que aconteceu é sim, que um dia você estará com Ele na eternidade. Mas isso não é o único propósito total. Não é só para você escapar ao inferno, para ir para o céu. O propósito de você for salvo não foi para você poder agora obter esse título como cristão. Não. O propósito para a sua salvação foi para que você pratique e ande nas boas obras. Por favor, se você é uma pessoa aqui que declara ter fé em Jesus Cristo como Salvador, por favor, entende, reconhece o fato que Jesus Cristo não te salvou para você entrar na igreja todos os dias, ficar parado no banco até um dia que você morrer, só para você poder ir para o céu. Não é isso. Ele te salvou para mais do que isso. Ele te salvou para você sair pelas portas da igreja, encontrar pessoas do mundo, demonstrando o amor de Jesus Cristo através das boas obras que nós praticarmos. Infelizmente, tantas pessoas não têm noção nenhuma dessa. E vive a sua vida somente parado, estacionado, entre versículos 9 e 10. Vivendo a sua vida toda entre versículos. Porque você nunca entendeu que tem mais para a minha salvação. Tantas pessoas que não vivem o propósito da salvação hoje. E eu pergunto mais uma vez, irmão, seja honesto com você mesmo. Isso é você? Será que você foi uma pessoa que aceitou pela fé, mas não está vivendo o propósito dessa salvação? Pensa nisso. E pensa o quanto é triste se estamos vivendo assim. Desprezando uma grande parte da nossa salvação. Pergunta para si mesmo, será que a minha vida é definida pelas boas obras? E aí, qual é a sua resposta? A minha vida é caracterizada pelas boas obras? As pessoas me reconhecem pelas boas obras que eu pratico? E eu posso dizer, eu vou dizer, a maioria não. A maioria tem provado que isso não é o caso na sua própria vida. Como eu falei, não quero ofender ninguém, não estou tentando machucar ninguém, porque isso está na minha cara no mesmo tempo. Esse estudo foi uns tapas na minha cara também. Será que eu sou reconhecido pelas boas obras que eu faço? Ou será que a minha vida parou
depois do versículo 9. Abre no livro de Tito, por favor. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. É o mesmo autor, Paulo, que escreveu Efésios, ele está escrevendo para esse jovem pastor, Tito. E ele está explicando muitas coisas de como a igreja deve funcionar, como ele deve pastorear essa igreja. Olha o que ele fala. Olha o versículo 11. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Por favor, presta bem atenção aqui, porque encaixa e combina perfeitamente com os versículos que acabamos de ler. Tito 2, começando em versículo 11. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Olha só, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Sabe que Deus purificou para si mesmo nós que aceitamos pela fé essa salvação. Mas Ele fez tudo isso para que possamos ser um povo, para que possamos ser uma igreja reconhecida pelas as boas obras, para que possamos ser uma igreja totalmente dedicada às boas obras. Não para ser uma igreja onde um pequeno grupo de pessoas estão constantemente fazendo todo o trabalho, onde 10% do povo está dedicado a praticar as boas obras. Não. Ele nos purificou para que todos nós, cada um de nós hoje, possamos ser dedicados às boas obras. Por favor, lembra do que eu vou falar agora. Se nós, como cristãos, não estamos andando nas boas obras, nós estamos andando contra o propósito que Deus tinha em nos salvar. Você entendeu isso? Se você não está andando nas boas obras, você está automaticamente andando contra o propósito da sua salvação. Eu quero concluir hoje à noite em mais um pensamento. Porque eu tive que pensar, por que eu não faço mais boas obras na minha vida? Por que as pessoas hoje em dia não praticam, não são dedicados para as boas obras como devem estar? Com certeza é porque nós estamos focados em nós mesmos a maioria do tempo. E para praticar boas obras, as boas obras exigem que nós tiramos o foco de nós mesmos. Começamos a olhar para o lado, começamos a enxergar as necessidades ao nosso redor. Impossível praticar uma boa obra, fazer qualquer boa obra, se a gente não tirar o nosso olhar, a nossa visão, o nosso foco de nós mesmos. E sabe que nós vivemos num tempo hoje onde, tudo é voltado para nós. Se você for abrir o Facebook, você só vai ver milhares de fotos de cada um tirando selfie após selfie, após selfie, após selfie. Isso em si não é errado, mas dependendo do motivo do seu coração, é muito errado. A gente vive num mundo que tudo é rápido para nós, tudo é para nos agradar. E é muito difícil hoje tirar esse foco de nós mesmos, começar a realmente prestar atenção nas necessidades das pessoas ao nosso redor. Isso é difícil, eu não vou mentir, difícil. E talvez você pensa, sabe que eu faria mais.
Eu faria mais boas obras se eu tivesse mais oportunidades. Se eu tivesse mais oportunidades no meio da minha semana, você pode acreditar que eu estaria lá ajudando, fazendo as boas obras. Meu irmão, as oportunidades estão na sua frente todos os dias. Nós simplesmente não estamos enxergando as oportunidades. Esse é o fato. Lembra que versículo 10 fala que nós andássemos nas boas obras pelos quais Deus nos preparou para nós? Ou seja, Deus, Ele tem preparado certas ocasiões e boas obras para nós praticar. Mas se nós não estamos olhando para o lado, se estamos constantemente focados em nós mesmos, isso nunca vai acontecer. E a gente vai perder oportunidade após oportunidade, e o tempo todo falando, ixi, é que eu nunca tenho oportunidade. No momento que nós entregamos a nossa vida, que tomamos uma atitude de eu vou me dedicar, eu vou viver o propósito da minha salvação, eu prometo para você que Deus vai começar a abrir os seus olhos. E você vai começar a enxergar todas as oportunidades que estão na sua frente todos os dias. Prometo isso. Ele começa a fazer isso. Ele começa a ajudar cada um a entender e enxergar mesmo cada oportunidade. Talvez você aqui, só para finalizar, sempre pensou que boas obras era uma coisa que é uma boa opção como cristão, sabe? Eu sei que é bom, é uma boa opção. Talvez você pensou que era uma coisa bom para fazer quando você não tem nada mais para fazer, sabe? Quando todas as coisas, você tem um tempo livre. Então, acho que agora, hoje, estou de boa, vou ajudar fulano, vou fazer isso, ou ir na igreja, ajudar lá. Acho que hoje é um bom dia, é uma boa opção. No meu tempo livre eu faço as boas obras. Eu espero que hoje, através da palavra de Deus, não através das coisas que eu falei hoje, mas através da própria palavra de Deus, que nós estamos enxergando mesmo, que não é uma opção. Boas obras têm que ser um estilo de vida para cada pessoa que se chama e declara um seguidor de Jesus Cristo. Você é salvo, eu sou salvo para fazer as boas obras. Sabe que 1 João, eu acabei de falar, versículos 2, 6 fala que aquele que afirma que permanece nele, em Jesus Cristo, deve andar ou deve viver como ele andou. E nós, como os cristãos, devemos realmente imitar tudo que Jesus fez. E não é segredo nenhum que Jesus Cristo praticava constantemente as boas obras. O mundo reconhece esse lado de Cristo, sabe que a missão inteira dele foi para vir para essa terra, buscar aqueles que estão perdidos, fazer boas obras, demonstrando o amor que Deus tem por eles. Se nós declaramos a ser seguidores, por que a gente não imita ele naquela área da nossa vida? Nós temos que parar de ser os cristãos que vivem entre versículos. Entre versículo 9 e 10. Vamos parar. Se você está estacionado naquele lugar, tudo bem. Vai para o próximo versículo. Você já aplicou o que Paulo falou em versículo 9 de Efésios, capítulo 2? Agora aplica versículo 10, para completar esse assunto de boas obras. Vamos parar de somente aceitar a salvação. Vamos começar a viver o propósito dessa salvação e praticar as boas obras. Amém? Isso é uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Eu sempre quero te agradecer, primeiramente, pela Tua palavra, Pai. Porque sem a Tua palavra, todos nós estaríamos totalmente perdidos, sem direção nessa vida, destinados a uma eternidade separado do Senhor no inferno. E Pai, que possamos ser não somente ouvintes da Sua palavra, que essa igreja possa ser não só uma igreja que não somente escuta e curte uma mensagem ou outra, possamos ser uma igreja que verdadeiramente aplica e pratica a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo possa convencer todos os nossos corações. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui possamos fazer mais. Eu tenho certeza que cada um aqui precisa tirar o foco de si mesmo
começar a olhar para as necessidades do nosso próximo. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a fazer isso. Que Teu Espírito Santo possa, neste momento, nos ajudar a tomar um compromisso, tomar uma decisão verdadeira, Pai, para não viver mais entre versículos, mas para viver uma vida de boas obras, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém e amém. Neste momento, nós vamos abrir o altar aqui. Você pode vir e ajoelhar aqui. Sabe que tem uma coisa especial com isso. Talvez você não saiba por que a gente faz isso. Uma coisa diferente do que ficar somente no seu lugar orando. Para aqueles que já fizeram, você sabe que aquele ato de sair da onde você está simboliza que você não quer mais ficar espiritualmente naquele lugar da sua vida. Simboliza que você está tomando um passo de fé. Você chegando humildemente, não importa quem vê, não importa o que os outros estão pensando. Estou chegando diante de Deus, quebrantado, humildemente. Pode ser pedindo perdão pela vida que você estava vivendo até esse ponto, pedindo força para Ele te ajudar a viver uma vida praticando boas obras, orando por uma outra pessoa, sabe? É uma coisa especial. Mas ao mesmo tempo, nós aqui não queremos forçar ninguém. Se você sentir mais confortável onde você está, conversa com Deus. Irmãos, vamos tomar esse compromisso para realmente cada um aqui levar as boas obras a sério na nossa vida. Porque se Deus tem grandes coisas para essa igreja, como eu falei, sem a ajuda de cada um, sem cada um tomando uma atitude, não funciona, não vai rolar nada. Nós vamos ficar aqui, nesse prédio, com 80 ou 90 pessoas para sempre. Até que a coisa comece a ficar cansativa. E pouco a pouco as pessoas desanimam. E pouco a pouco as pessoas vão embora. E a gente fecha as portas dessa igreja. Isso está acontecendo em literalmente milhares de igrejas ao redor deste mundo. Por que será? Pode ser que é porque as pessoas não estão vivendo o propósito da sua salvação? Eu acho que sim. Uma igreja que está cheia de pessoas que estão praticando as boas obras é uma igreja que vai ultrapassar os limites, sabe? Aquilo que a gente acha que Deus tem para nós com certeza vamos ultrapassar isso. Mas precisamos de cada um de vocês. Vamos tomar essa atitude hoje à noite? Vamos cantar. A ti eu vou, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Clame a Ele essa noite. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre haverá. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.